já pega esse gancho porque recebemos hoje Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócio, para a nossa Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agro, para entender melhor todas essas expectativas e principalmente a percepção da Pátria antes da chegada desse evento. Cris, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Que bom ter você conosco mais uma vez. Muito bom dia, Carlos. O prazer é todo meu estar aqui contigo, com a sua audiência muito qualificada. Temos aí números importantes, né? Não são, como você bem disse, né, Carla? Não são números oficiais, mas são o que o mercado vai ter para especular aí, pelo menos até o dia 30 de março, né? A gente sabe que do Outlook para os números reais, muitas vezes a gente tem mudanças expressivas, né? Mas é um número interessante para a gente acompanhar, já que já traz aí os primeiros cenários, vamos dizer assim, para essa safra americana que pode trazer mudanças gerais aí, principalmente para o nosso mercado de soja, né? Cris, você tá compartilhando dessa opinião de que nós teremos um aumento considerável e nessas proporções que as expectativas estão trazendo para a área plantada com milho e essa redução também significativa na soja, você acha que essa é mesmo a realidade do produtor americano nesse momento? Olha, Carla, de fato, sim. Se a gente olhar os números que justificam, de fato, essa mudança, né? Eu diria tanto os números quanto também o sentimento geral do produtor. A gente sabe que desde que o Trump assumiu, ele tem tomado uma postura agressiva, mas não efetivando grande parte daquilo que ele falou. Mas a gente vê que o tom com a China, apesar de um tanto quanto mais amigável do que se esperava antes da posse, ele ainda é um tom áspero, né? Principalmente o que a gente olha aí no setor de tecnologia, por exemplo. Nessa madrugada, ontem também, a gente teve novas medidas ali, principalmente de bloqueios de plataformas tecnológicas, né? Então, para o produtor americano que está olhando esse cenário e lembra muito bem do que aconteceu em 2018, isso já traz um certo receio, porque no complexo soja, os americanos, assim como nós, são extremamente dependentes do mercado chinês. Nós somos mais dependentes do mercado chinês do que eles, mas eles têm sim uma grande exportação para os Estados Unidos. Tanto que, se a gente olhar os números de exportação até o momento, comparando o que foi para a China, dos destinos conhecidos, metade da soja deles foi para a China. Certo. Então, esse é um primeiro ponto que já coloca essa pulga atrás da orelha do produtor americano. Quando a gente vai para os outros fatores, fator renda. Olhando alguns estudos, principalmente eu gosto muito de acompanhar os estudos da Universidade de Illinois sobre os custos de produção, a gente vê que o ponto de corte para a margem do produtor americano no milho é onde o mercado está, ou até um pouco abaixo disso, olhando para Uhum. Chicago, dezembro. Já na soja, é acima de onde o mercado está, então o mercado precisaria subir um pouco para colocar esse produtor dentro de uma margem positiva. Lembrando que essa margem positiva é quando a gente considera todos os fatores de custo, que seria o chamado custo total aqui no Brasil, que talvez muitos produtores nem levam em consideração esse custo total, né? Tirando um pouco ali dos fatores de custo de oportunidade, custo de terras. Mas fato é que o mercado de milho americano teve um aquecimento muito forte desde dezembro, puxado por exportações muito boas, e hoje justifica-se uma margem melhor para o milho. Um outro ponto que também faz muito sentido a gente olhar é aquela velha relação entre o preço da soja e do milho, que quando está mais próximo de duas vezes, né, o preço da soja em relação ao milho, é mais favorável ao milho. Quando está mais próximo de 3 ou 2,7, 2,6, é mais favorável para a soja. E hoje a gente tem nesse diferencial um das melhores relações para o milho dos últimos anos. Então, se a gente olha a margem projetada, faz sentido eles aumentarem o milho. Se a gente olha a própria relação de preço direto, faz sentido eles aumentarem o milho. E se a gente olha toda a circunstância geopolítica, faz sentido eles apostarem mais no milho. E adiciono outra coisa: enquanto a soja tem o maior estoque global projetado da história, o milho tem um estoque menor do que na safra passada e uma relação estoque-uso no mundo no menor patamar dos últimos 10 anos. Então, assim, toda essa circunstância nos leva a crer que sim, o mercado acerta em ter expectativas de aumento de área de milho. O difícil não é saber quanto, né? E isso gera sempre uma instabilidade, porque se a gente tem uma expectativa muito grande e essa expectativa é frustrada pelo USDA, mesmo que o número de soja venha menor do que o ano passado, a gente pode ter um mercado não reagindo muito ou até caindo. Então, a grande dúvida, eu acho que não é necessariamente se a gente vai ter um aumento ou não, mas o tamanho dele e qual vai ser a reação do mercado.
já que também não podemos esperar um impacto tão significativo, já que esse não é um número oficial e acaba que o mercado vai mudar esse número daqui para frente, até porque a decisão do produtor americano pode ser tomada ainda nos próximos dias. Cris, todos os fatores são alinhados, portanto, para que isso aconteça. A sua análise, como sempre, impecável. Cobre todas as bases e não faz sentido o produtor tomar uma decisão diferente disso. O que você pontua, é difícil saber quanto disso, ou como essa área, em que proporção ela vai aumentar. O quanto disso Chicago vai dar espaço para especular. Como você falou, a gente vai ter um mês para especular até que venha a primeira projeção oficial, mas até lá, vindo a confirmação desse aumento de área, pode haver uma pressão um pouco mais agressiva sobre os preços do milho na Bolsa de Chicago, e quero saber se isso chega aqui também ao Brasil ou não. O impacto disso pode ser limitado porque justamente temos essa oferta muito ajustada nesse momento e uma necessidade maior do mundo por milho. Ó, Carla, eu acredito que sim, principalmente por termos uma ponta especulativa do mercado e que costuma agir rápido, né? E hoje nós temos os fundos, tanto para a soja quanto no milho, posicionados mais do lado da compra e pode gerar alguma reversão desse montante comprado. Sim, a gente pode ter uma reação de curto prazo até grande, até interessante. Só que, é claro, vai esbarrar essa reação no que você comentou, de um cenário de oferta e demanda mais apertado para o milho no globo. Então, por mais que a área lá cresça, se a gente está falando aí de 2 milhões de hectares, também não é um crescimento na produção total tão grande assim, só pela mudança de área. E um outro fator é que o mercado sabe que entre os números do Outlook e o número de março e o número real, que vai ser lá de junho, lá de setembro, lá do final da consolidação da safra, a gente já viu grandes mudanças acontecerem. Um dos anos marcantes aí dessas mudanças, por exemplo, foi o ano de 2019, por exemplo, onde o Outlook falou em 34 milhões de hectares de soja e o dado real chegou em 34, quase 4 milhões de toneladas a menos, Sim. hectares a menos. E isso se deu, claro, por uma circunstância, né, que foi bem no momento ali do acirramento da guerra comercial. Mas o mercado tende a reagir, pode sim ser uma reação de curto prazo acelerada, mas isso não vai invalidar os fundamentos que hoje dão suporte sim para o mercado do cereal. E esse impacto, se ele vai chegar aqui no Brasil ou não, os fundamentos em geral não justificariam o mercado de milho brasileiro, principalmente de milho disponível e verão, desacelerar. Só que a gente sabe que o mercado é feito por seus agentes, em especial os compradores e em especial os vendedores, produtores rurais. Se por acaso a gente tiver um movimento muito agressivo de queda no milho, muitos produtores, vendo que o mercado já subiu muito, podem levar, pode ser induzidos ou a própria queda em Chicago ou um movimento semelhante na B3, mais especulativo, pode levar esse produtor a falar: opa, eu já tive uma boa alta, eu preciso garantir mais meus custos lá para a safrinha, preciso vender um pouco dos meus estoques, preciso dar uma negociada no meu milho verão, que eu vou colher daqui a algumas semanas em Minas, em São Paulo, ou o próprio pessoal do Rio Grande do Sul, que já está com a colheita bem adiantada, e faça com que o produtor coloque mais produto no mercado. Se isso acontecer, a gente pode sim ter um arrefecimento no preço. Mas é importante dizer, cara, que o fundamento em geral por si só não justificaria o preço aqui parar de Uhum. subir ou começar a cair. Mas é mais qual é a reação dos agentes do mercado, que a gente sabe que o preço sobe quando tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. E o preço cai quando o contrário acontece. Então, se isso mudar o sentimento do produtor e do comprador aqui no Brasil, isso pode sim afetar o nosso mercado. Mas é cedo para falarmos sobre isso ainda, Cris. A gente tem ainda um mercado que me parece muito sólido nesse momento. Essas valorizações no milho, elas acontecem também muito pautadas e muito fundamentadas nesse cenário de preocupação com a oferta e de um olhar cuidadoso para a demanda, né? Com certeza, Carla, com certeza. E um ponto de destaque é que o que está se sobressaindo nesses últimos anos aqui para o mercado de milho brasileiro. É claro que as exportações são extremamente importantes e a gente precisa exportar pelo menos 35, 40 milhões de toneladas, como a gente exportou no último ano. Mas o nosso mercado interno é o que mais chama atenção. Nós estamos com um crescimento projetado para a demanda em 2025 muito bom. O setor de etanol é o carro-chefe do crescimento da nossa demanda e a gente viu usinas se espalhando por todo o centro-norte brasileiro, isso é muito interessante para o nosso mercado, e nós estamos vendo os setores de consumo de rações
também com margens, com preços finais dos seus produtos na cadeia de frangos, suínos, ovos, carne bovina, que passou por uma aceleração no final de 2024, todos esses setores também com um melhor momento do que nós tínhamos lá em fevereiro do ano passado, quando os preços do milho caíram, né? Então a gente tem toda uma circunstância que sim, justifica que mesmo com uma área maior nos Estados Unidos, a gente ainda tem um mercado bastante firme aqui no Brasil. E o movimento mais curto, Carla, do preço do milho disponível, por exemplo, ele é muito justificado realmente por essa demanda interna. A exportação ainda é competitiva nesse momento, apesar de já serem volumes bem menores, mas quem chama a atenção é esse mercado interno que está precisando de estoques antes da entrada de milho novo e está se esbarrando com o milho em estoque na mão de poucos. Muitas vezes os estoques estão na mão de produtores mais capitalizados que não estão interessados numa venda nesse momento e encontrando produtores muito ocupados com seus trabalhos de campo e foco na soja. E aí o mercado sobe rapidamente, muito de olho nessa demanda forte, encontrando uma oferta limitada. Não quer dizer que não tem estoque dentro do Brasil, mas se o estoque não está ofertado, não há oferta. A gente viu isso acontecer no final do ano ali, ou quase no final do ano, começo desse, para soja, né, Cris? Muito se falava, não, tem soja. Tem se tiver ofertado. Oferta é diferente de produção, né, Cris? Exatamente, exatamente. E tem a questão também que a soja, principalmente no pós-colheita, a gente tem que olhar na mão de quem está essa soja. A gente sabe que o milho, pelo advento dos bolsões, do silo bolsa, que é fantástico em termos de armazenagem, essa evolução que ele teve, a quantidade de milho em silo bolsa no segundo semestre no Brasil é muito grande. E o silo bolsa normalmente na mão do próprio produtor, é aquele produto que está na mão dele, não está ofertado ao mercado. Diferente de uma soja de balcão que apesar de não estar negociada, precificada, muitas vezes já está na mão do comprador, da indústria, da trading, e esse produto, o produtor tem um certificado de depósito, ele não tem esse produto pode ser processado, pode ser exportado, então é diferente essa falta de oferta quando a gente olha para o milho, que em geral tem um grau de armazenamento maior na mão do produtor, do que da soja, que muitas vezes não está negociada, está armazenada, mas já na mão da indústria, que pode fazer dela o que bem entender. Cris, para a soja a gente tem um cenário muito dispare, embora saibamos de uma oferta recorde aqui na América do Sul, a gente vê chuvas chegando na Argentina para consolidar uma safra pelo menos regular, embora não atingindo o seu potencial inicialmente estimado, mas nós temos um cenário muito dispare do que nós vivemos nesse momento para o milho. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, hoje vemos a soja subindo na Bolsa de Chicago, tem tido uma semana bastante volátil. Nós temos já um cenário conhecido e o mercado vai olhar agora para justamente essa possibilidade de uma redução diária e uma eventual produção menor nos Estados Unidos para encontrar um espaço de fôlego, ou tem mais ainda no mercado da soja que mantém a dificuldade do mercado de tomar uma direção? Olha, Carla, eu vejo que o mercado de soja, apesar de ser um mercado que melhorou os seus fundamentos nos últimos meses, ainda é um mercado que tem uma pressão muito maior que a do milho. Nós estamos vivendo no globo e no Brasil cenários diferentes. Enquanto nós fechamos um 2024-25 com um estoque de milho muito baixo, né? Na soja, a gente está agora nesse momento com o estoque subindo e devemos chegar ao final desse ano com um estoque maior do que fechamos 2024. E no globo a mesma coisa. Apesar desse estoque já não ser os 134 milhões de toneladas que se imaginava até novembro, outubro, é um estoque de 124, ainda é um recorde, né? Então há um cenário de oferta mais confortável para a soja no mundo. Porém, vale dizer que o mercado de soja ele se afastou de um fundo projetado que era muito mais lá embaixo. Isso por vários fatores. Primeiro deles, até setembro a gente trabalhava com uma percepção de dólar muito mais próximo de 5,50 ou abaixo dele do que hoje, com o dólar aí perto dos 6 e com grande potencial ainda de voltar a trabalhar no 6 ou acima, que a gente sabe que o que trouxe o dólar até aqui não foi corrigido. O governo não está trazendo nada aí de novidade de controle de gastos, passando mais confiança ao mercado. Então, o que nos trouxe até o dólar de 6 ainda está aí. Só que, claro, hoje com uma Selic mais alta, o mercado já um pouco mais calmo, vamos dizer assim, do que estava ao final de 2024. Um outro fator é que até novembro o estoque americano era o maior dos últimos anos, com exceção de 2019, que foi o ano da guerra comercial. Sim. O USDA cortou duas vezes esse estoque e colocou ele em níveis altos, mas medianos. A própria queda do estoque global, a própria queda da safra brasileira. É uma safra grande? É gigante.
mas não é uma safra próxima de 180, é uma safra mais próxima de 165. Então, todos esses fatores melhoraram um pouco os fundamentos da soja. E um outro ponto importante, Carla, é que o mercado ele vive muito mais de expectativa do que de realidade. O mercado está olhando qual vai ser o estoque do ano que vem, qual vai ser a produção do ano que vem. Parte do que a gente já tem hoje já está no preço. Então eu diria que o mercado de soja, ele sim, ele tem fundamentos mais frágeis do que o do milho, mas são fundamentos que vieram melhorando ao longo dos últimos meses. Não à toa, nós estamos já em plena colheita, vamos chamar assim. Claro que ainda em março vai ter muita colheita pela frente, mas não há um recuo generalizado dos preços. Algo justificado também pelos atrasos dessa nossa oferta. A gente demorou para começar a colher, agora está colhendo, mas com dificuldade logística. Março ainda deve ser um mês pressionado para o mercado de soja, mas eu vejo sim com bons olhos o futuro dos preços da soja ao longo de 2025. Cris, embora o nosso tempo seja bastante curtinho para finalizar, quero te perguntar como é que estão os nossos embarques. Assim como a colheita, eles retomaram um ritmo um pouco mais pujante, um pouco melhor nesse momento? Cara, a gente vai ter números mais conclusivos a hora que a gente fechar realmente esse levantamento de fevereiro, né? Se a gente olhar pelos dados oficiais, os embarques nos primeiros 15 dias úteis, que são os primeiros 20 dias, né, corridos de fevereiro, foram muito baixos. Se esperava ali que os embarques superassem até 10 milhões de toneladas em fevereiro. Isso não vai acontecer. A gente embarcou pouco menos de 4 milhões de toneladas nesses primeiros 15 dias úteis do mês. Na semana que vem, pós-feriado, a gente vai ter atualização do mês fechado, mas dificilmente o Brasil vai conseguir embarcar mais de 8 milhões de toneladas agora em fevereiro. Os lineups para março e abril estão muito grandes, coisa de 15 milhões de toneladas no mês, o que é um resultado bem significativo. E o compromisso total de exportação do Brasil está bem agressivo, bem melhor do que no ano passado. E se a gente olha para os Estados Unidos, que também já exportou 3, já vendeu 13% a mais para exportação, isso deixa claro que demanda não é um problema. O problema realmente Uhum. está nessa projeção de oferta, nessa grande oferta, desses estoques um pouco mais confortáveis. Mas a demanda está bastante interessante, é uma demanda firme. Os chineses estão com crescimento no seu rebanho de suínos, que consomem 55% da soja importada. A cadeia de avicultura é uma cadeia aquecida, até pelo segmento de ovos, que está com preços altos em grande parte do globo. Então eu vejo sim que a gente, por essa força da demanda e por essas projeções que mostram um enxugamento dessa oferta para 2025 lá nos Estados Unidos, a gente começa a abrir um cenário melhoras realmente para as margens também aqui no Brasil. Lembrando que para esse ano, um mercado bastante hostil para o produtor brasileiro, mas as margens vão se dar principalmente sobre os níveis de produtividade. E aí é de tirar o chapéu realmente para o nosso produtor, para todos os profissionais do nosso agro, porque o Brasil está colhendo uma safra de dar inveja. É. Claro, tem regiões ruins, só que essas regiões ruins são puramente clima, porque o trabalho está sendo bem feito lá no Rio Grande, foi bem feito lá no sul do MS, onde a gente teve perdas por clima, mas o produtor está colhendo e muito esse ano, acima de 80 sacos, acima de 85 sacos, 75. E isso é fruto de capricho, Carla. A gente sabe que os insumos estão cada vez mais modernos, melhores, as máquinas também, mas isso é capricho, é manejo. O produtor está cada vez mais profissional aqui no Brasil e merece realmente ter um mercado ali atrativo para ele, porque o esforço está sendo compensado só pela produtividade esse ano e não pelo preço. Cris, muito bom ter você sempre. Eu adoro ouvir as suas análises, são sempre muito conectadas e muito completas. Obrigada por estar conosco. Espero que mais vezes você esteja aqui nas nossas quintas com a Pátria. Obrigada, viu, Cris? Um ótimo dia para você e vamos acompanhar o Outlook Forum. Obrigada. Valeu, Carla. É um prazerzaço falar contigo, com todo mundo. Fico sempre à disposição. Esperando seus convites, minha amiga. Até mais. Obrigada, até mais, Cris.